esse portfólio da linha profissional, o Fludorafil não deixa de ser um produto da linha profissional. Temos a linha doméstica, que é uma linha voltada bastante para o uso de produtos em ambientes domésticos, né, claro, e são produtos de venda livre. Temos também outro segmento, que é o segmento de aí, soluções inovadoras para conservação e preservação das nossas florestas. Temos também a divisão de grãos armazenados, trazendo soluções para evitar e prevenir perdas de safras, principalmente em silos. E aí o Estado é um dos líderes aí nesse mercado, né, de grãos armazenados. E o segmento de saúde pública, aqui no Brasil hoje, liderado pelo Cláudio Teixeira e por mim, são soluções inovadoras, sustentáveis e tecnológicas que trazemos para reduzir o número de arboviroses, assim como dengue, zika, chikungunya, febre amarela, leishmaniose, doença de Chagas, tudo isso para promover a saúde e melhor qualidade de vida para toda a sociedade. César, você disse tudo isso, Bayer, isso que a gente quer saber. Bom, nós possuímos um laboratório de pesquisa e desenvolvimento em Paulínia, no estado de São Paulo, a mais ou menos 80, 100 quilômetros de São Paulo. E vou aproveitar para deixar aqui para vocês o convite ao nosso laboratório. São mais de 1.000 metros quadrados dedicados à pesquisa e desenvolvimento. Se vocês um dia desejarem, regional, município ou próprio a CESA, faça contato comigo, com o Cláudio, para que possamos organizar uma visita guiada de vocês ao laboratório. É uma visita muito prazerosa, é um dia diferente que a gente passa lá no laboratório e vocês vão ter contato, né, com o nosso biotério, toda a nossa estrutura de pesquisa, desenvolvimento e nas nossas criações também. Lá no biotério, dedicamos às criações de pragas florestais, moscas, mosquitos, formigas, baratas, escorpiões, cupins e carunchos. E, para falar dos insetos, né, dos mosquitos, do Aedes aegypti, que é o objetivo aqui da nossa conversa hoje, nós temos aqui cepas resistentes e cepas suscetíveis criadas nesse laboratório para alimentar todo o nosso know-how de pesquisa e desenvolvimento. Né, temos um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Temos também o atendimento ao cliente, o 0800, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. É o tirar qualquer dúvida sobre qualquer do nosso produto, né, da linha de saúde ambiental, nosso portfólio. Contato com a gente diretamente, como especialmente aqui, tirar as dúvidas da mesma forma, né? Ligando aqui, eles vão passar para o especialista, que lá eu e o Cláudio, ao Fludora Fuja, ou qualquer outro produto comercializado aí para municípios. Emergência médica, um 0800 também, que fica disponível para qualquer dúvida, em caso de ingestão acidental, intoxicação, ou qualquer outra demanda médica que venha a surgir aí no uso do nosso portfólio. Sendo assim, nós acreditamos, né, de forma global, que a melhor forma de controlar vetores é através do manejo integrado. Então, nós, na Bayer, com mais de 60 anos de conhecimento, de pesquisa e desenvolvimento, promovemos a educação, é uma forma de educação, né, essa capacitação, essa videoconferência, e, ao mesmo tempo, a gente desenvolve, né, para que a voz, né, junto com o Estado do Paraná, junto com o Ministério da Saúde, possamos dar e amplificar ainda mais a importância do controle vetorial da Aedes aegypti. E aí, aliado a tudo isso, trazemos soluções com o nosso, como a gente falou anteriormente, soluções tecnológicas, inovadoras e principalmente sustentáveis.
Dito isso, feita essa breve apresentação, né, do que é a Bayer, do que fazemos, a que nos dedicamos, vamos falar do Fludora Fusion, que o Ministério da Saúde no Brasil fez a recomendação para uso em pontos estratégicos. Quando a gente fala em pontos estratégicos, a gente precisa de um produto que propicie um longo efeito residual. E isso o Fludora Fusion vai fazer a contento para todos vocês, né? Principalmente por causa do tipo de formulação. É uma formulação pó molhável. Então, César, quais são os diferenciais, né, do Fludora Fusion? Ele possui uma ação simultânea de dois ativos, né? Então, a gente tem aqui grupos químicos, um piretroide e um neonicotinoide. Ele possui no mosquito, né? Então, ele permite uma longa residualidade e promove a quebra de resistência. Esse item aqui, quebra de resistência, quando a gente está falando de Aedes aegypti, é extremamente importante porque detemos o mosquito, um dos mosquitos mais resistentes do mundo, né? Assim como no Brasil, o México, a gente possui uma resistência muito aos insetos. O nosso produto, pela OMS, né, em 2018, está incluído na lista, extinta lista RUPS, né, hoje é Pre-Qualification, ou PQ, Vector Control, e ele também já se encontra registrado no Brasil desde junho desse ano. Além disso, tem um pilar extremamente importante aqui, outro grande diferencial, está por último, mas não menos importante, é a sustentabilidade. Ele vem na formulação pó molhável em sachês hidrossolúveis. Ou seja, a gente não vai ter frascos, né, para descartar depois, ter que retornar com isso. E esse produto é de dose única. Então, o ponto alto do Fusion para o Brasil é a combinação de dois modos de ação, que é a estratégia de longo prazo do manejo de resistência. Manejo de resistência, temos os mosquitos mais resistentes. Então, o que é o produto? Aquele piretroide que falamos anteriormente, o grupo químico, né, é uma deltametrina, 6,25%, e uma clotianidine, neonicotinoide, a 50%. Ele está inserido numa classe, né, denominada inseticida, e no quesito sustentabilidade, nós temos 3 tipos de embalagens aqui, para proteger o produto nessa formulação. Então, aqui, vou começar de baixo para cima, nós temos a embalagem intermediária, que é uma caixa de papelão, né, comum, nada mais do que isso. Secundária, que você deve, já um recém aí, não estou enganado para vocês. Essa aqui é a embalagem secundária. É a embalagem que vai proteger a primária. A embalagem aqui, vocês podem ver que ela tem um saquinho plástico. E é esse saquinho plástico, é esse sachê hidrossolúvel, é esse sachê que é tão importante para a gente e para o meio ambiente e principalmente para a saúde do trabalhador. Com o produto. Ele está preso, né? Está envolto desse sistema aqui, desse sachê hidrossolúvel. Então, esse produto ele não tem contato com essa embalagem secundária. E isso é muito importante para a gente. César, como é que age o Fludora Fusion? Eu vou colocar lá na bomba, eu vou pulverizar, e como é que ele dá? Como é que ele vai quebrar a resistência? Como é que ele vai trabalhar todo esse manejo? Então, aqui a gente tem 2 ativos, né? Neonicotinoide, que é a clotianidine, e um piretroide, que é a delta. E a clotianidine, ela vai entrar em contato, né? Ela vai se ligar aos radicais nicotínicos da acetilcolina. Então, ela vai promover uma transmissão de impulso nervoso constante ali no mosquito. Ou seja, ele vai começar a tremer, a se bater, assim que vocês pulverizarem esse produto e conseguirem enxergar esse mosquito no chão. E a delta, ela vai fazer a mesma coisa, só que ela se liga aos caçóides, né? Então, ela entra, né, ela vai promover uma descompensação nervosa também, assim como a acetilcolina, promovendo uma grande transmissão desse impulso nervoso. Então, ele vai ter outra hiperexcitação nervosa. E isso é muito importante, que esses dois modos, eles agem simultaneamente. Muito diferente se a gente fosse usar
um produto à base de clotinidina separadamente e outro produto à base de deltametrina. Se usássemos o inseticida hoje só a deltametrina, por exemplo, não teria efeito quase que nenhum, tendo em vista que a gente tem uma grande resistência à piretroide. Mas combinados dessa forma tem um efeito sensacional. No entanto, tem todo o registro, né, na OMS. Então, como é que é essa formulação sachê hidrossolúvel? Eu trouxe aqui 6 imagens só para vocês terem na água a velocidade desse produto, desse sachê. Né? Aqui você tem a primeira imagem, logo que ele entra em contato, ele já se dissolve bastante e assim vai a sexta imagem. Se passaram apenas 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Mas a gente ainda vê que para ser totalmente homogeneizado. César, o Fluidora Fusion é um produto tecnológico, inovador, sustentável, bastante seguro, tendo em vista que está registrado na OMS e também no Brasil, na Anvisa. O uso de equipamento de proteção individual, sempre, sim. Esse item não é negociável. A gente recomenda o uso do equipamento de proteção individual. Isso está, né, elencado no Ministério do Trabalho, na norma regulamentadora número 6, que é a obrigatoriedade de uso. Então, peço a todos vocês, cuidem do meio ambiente e cuidem de vocês principalmente. Então, vamos dar de uma luva de nitrila, né, com CA válido, botina com CA válido, um respirador semifacial e óculos, nesse caso, ou, se você preferir, um respirador facial completo, e sempre um macacão hidrorrepelente para todas essas operações, tá bom? Além disso, ainda na proteção à saúde do trabalhador, a DL50 do Fusion é maior, tanto oral quanto dérmica, ela é maior de 2.000 miligramas por quilo, ou seja, é um produto muito seguro. E também não provoca nenhum tipo de irritação à pele. César, então eu posso usar uma camisa comum para poder fazer o... A gente vai lembrar sempre que todos esses benefícios é simplesmente para dar mais conforto e segurança, né? Dando conforto e segurança, o EPI ele continua sendo necessário e inegociável para as operações. Então mantenham-se sempre paramentados. Isso é muito importante para a manutenção da saúde de vocês. Ok, entendi. Estou paramentado, estou ok, eu quero usar esse produto, eu quero ir para o campo para poder fazer o trabalho. Como eu preparo essa calda? Então, nós vamos pegar lá um sachê, né, de 100 gramas, todos os sachês no Brasil são de 100 gramas, tá bom? E eu vou pegar essa embalagem secundária sempre e só vou mostrar, né, eu só vou sacar dessa embalagem o sachê primário quando eu estiver no campo para a operação, tá? Sem o sachê em embalagem primária. Ah, vou levar no carro que já está pronto, eu não preciso me preocupar com esse sachê e já está tudo certo. Não. Principalmente porque esse sachê hidrossolúvel aqui dentro, né, na presença de qualquer umidade, ele vai começar a se degradar. Então, se cair uma gota de água, se a gente suar, transpirar, a mão principalmente, a gente vai ter contato com o produto. Ao manusear aqui, desde a embalagem secundária, estar de luva, está totalmente paramentado. Tá bom, entendi. Então eu vou para o campo, já visto meus EPIs, estou preparado. Garanto que minha bomba esteja totalmente limpa e sem resíduo de nenhum outro tipo de inseticida, nem poeira, nem qualquer outro agente. Eu vou pegar essa bomba, colar de água ou então de água. No slide seguinte a gente vai entender por que 4 ou 5. Peguei a metade da bomba, coloquei o Fluidora Fusion lá dentro. Ele vai se dissolver. Eu ajudo, né, através do tubo de descarga ou qualquer outra superfície, né, essa homogeneização, essa mistura, cerca de 3 minutos. E com 3,5 litros, no caso de 4 ou de 5
litros 10. A gente vai entender isso já já no próximo slide. E aí tem uma carga, meu computador está ok, né, com toda a solução que eu preciso e bem homogeneizado o produto. Perfeito. Tenho lá, né, aqui os equipamentos para poder fazer a operação, a aplicação. César, estou paramentado, já entendi que eu vou ter um volume de 7,5, mas o que vai demandar isso? Essa válvula de fluxo constante, esse CFV que a gente dá nome aqui. Né? Esse CFV, essa válvula de fluxo constante de 1,5 bar, é que vai proporcionar isso. Qual que é a sua recomendação sempre com a dor de compressão válvula de fluxo constante? Dessa forma, a gente garante bastante uniformidade, né? E vamos pensar, a gente falou tanto, né, nos slides anteriores de tecnologia, de inovação, sustentabilidade e saúde do trabalhador. Vamos pensar aqui, se a gente tem essa válvula que custa barato, a gente trabalha com 7,5 litros. Se a gente não tem essa válvula que custa barato, né, tem um aumento para uma costal de alavanca, ou seja, a gente está trabalhando com 2,5 litros a mais de solução, né, 2,5 litros de carga. Isso dá mais ou menos 2,5 kg. Cheguei nesse ponto estratégico, aqui nós olhamos só esse aqui, por exemplo, tá? Mas se não tiverem a válvula de alavanca trabalhar da mesma forma, não tem nenhum impedimento para isso. E a gente tem só algumas aplicações. Então, para o equipamento com CFV, com a válvula de vazão, a gente tem uma taxa de aplicação de 30 ml por metro quadrado, ou seja, cerca aproximadamente 2 segundos. Né? Então, eu apontei para o ponto estratégico, para uma superfície, e eu seguro o gatilho aproximadamente. A nota técnica está definido direitinho o tempo necessário, tá? Aqui é só para fins de apresentação. Acho que são 2,3, 2,5, se eu não estou enganado. E aqui a taxa de aplicação de 40 ml por metro quadrado a um tempo de 3 segundos. Por quê? Porque aqui a gente vai ter volume de calda dentro dessa solução, porque a gente está trabalhando com uma solução maior, né? Estamos trabalhando com 10 litros. Então, por isso, a gente vai deixar 3 segundos. Essa diferença, né, a gente vai ter no final da operação, tanto com 2 quanto com 3 segundos, com 30 ml por metro quadrado, quanto para 40 ml por metro quadrado, 400 miligramas, né, de produto, de ingrediente ativo por metro quadrado. Isso é a quantidade suficiente para, então a gente faz só essa compensação. Por isso, dessa forma. César, trabalhar com CFV, então, é muito mais prático, muito mais, né? E aí a gente vai trabalhar com bico leque sempre, né, independente do equipamento 8002, e a gente vai promover aí, esse equipamento ele precisa dar uma vazão máxima, no caso, o PCP, né, o pulverizador de compressão, 7 por minuto. Como é que eu tiro essa vazão? Eu coloco água no pulverizador, pego um becker ou uma de 1 litro, né, principal. A gente trabalha com a proveta, mas pode trabalhar com e pressurize esse equipamento por até 55 psi, né, a pressão máxima que ele dá, e ali abra o gatilho e comece a encher essa proveta, ou esse becker, e marque o tempo. Então, faça isso 3 vezes. Lá tem fone de ouvido também. Faça isso 3 vezes, né? A recomendação é semanal, dependendo do uso do equipamento, e você tire a média, né? Quanto que deu aí. E você vai ter mais ou menos aí essa vazão máxima de 700 ml por minuto. Ok, fiz a aplicação, entendi como é que eu no Paraná, no meu município, pulverizador de compressão prévia, eu vou fazer a aquisição da válvula,
tratei o ponto estratégico e agora eu vou voltar para a base. César, como é que eu preciso voltar? Tem alguma recomendação com relação ao equipamento? Recomendação não. Apenas limpeza e reposição de pontas e filtros, né? A limpeza convencional, e tríplice lavagem do tanque e sistema de mangueiras, tubo de descarga e gatilho. César, eu preciso usar aqui uma acetona, um álcool isopropílico para ficar bem limpinho mesmo? Não, não há necessidade nenhuma de usar alguma solução para limpeza convencional. Água e, se necessário, se vocês julgarem importante aí também, talvez até um detergente neutro, já ter contato com terra, alguma coisa desse tipo. Então, feito isso, está bem higienizado, não tem impureza lá dentro, deixar secar e está pronto para a próxima operação. Eu só alerto, às vezes, o mesmo equipamento que vocês vão usar para fazer a operação, às vezes esse equipamento ele é compartilhado, às vezes uma demanda, por exemplo, de escorpião, e aí você vai usar esse mesmo equipamento. Então, só tomem bastante cuidado no retorno da operação com a limpeza desse equipamento, para garantir que não tenha nenhum resíduo, porque isso pode interferir, pode não, desculpa, ele vai interferir na ação do Fluidora Fusion, principalmente no quesito aqui segurança, né? O Fluidora Fusion é composto de 2 ativos, né? Um terceiro ou um quarto ativo aqui junto com ele para a operação, tá bom? Então, manter sempre os equipamentos bastante limpos e conferi-los antes da operação seguinte, né? Não custa nada, porque é muito ruim você chegar lá no campo, nossa, meu equipamento não foi lavado, esse equipamento está com cheiro estranho, etc. Então, manter sempre limpo quando voltar e checá-lo quando você for para o campo. Com relação à sustentabilidade, isso é um ponto muito alto, porque ele vai proporcionar, ou seja, praticamente zero, porque o sachê é totalmente quebrado na presença dentro do pulverizador. Portanto, a embalagem ela é uma embalagem sustentável e possuímos apenas uma carga de 100 gramas por equipamento, ou seja, não há necessidade de fracionamento desse produto para as operações. O que vai mudar aqui é só 7,5 ou 10 do equipamento que você possui. Desculpa, equipamento não. Se você possui CFV, né, a válvula de fluxo constante, ou não. Só isso que vai demandar. César, entendi. Você falou muito de saúde, segurança, sustentabilidade. O produto é formado por 2 ativos. O produto está registrado na Anvisa no Brasil. O produto tem o PQ na OMS. Testes. Aqui só para dar transparência, só para vocês entenderem um pouco. Não sei se alguém chegou depois, aqui, depois que a gente começou, mas aqui é a casa do mosquito, né? O mosquito, a parte de saúde pública na Bayer é levado extremamente a sério, que até os mosquitos aqui têm casa. São uns bichinhos bastante nobres para a gente. E lá, em Paulínia, né, reforço aqui para quem entrou depois, tá? Fiquem à vontade, faça contato com a gente, que a gente organiza a ida de vocês para lá, tá? Uma visitação e aí vocês vão visitar toda a estrutura e também o mosquito. Então, como é que nós trabalhamos na casa? Nós realizamos os testes, né, em diferentes superfícies, as principais encontradas a campo. Desafiamos 80 fêmeas resistentes à piretroide pelo período de 30 minutos ali naquela superfície que desejamos testar com o Fluidora Fusion. Feito isso, recolhemos essa e avaliamos a eficácia depois de 24 horas de exposição. Ou seja, eu queria saber, depois de 24 horas, como essas fêmeas estavam. Se elas estavam sadias ainda, voando, moribunda, ou se elas estavam mortas. Então, vamos lá. Aqui, né, se abrindo a porta, essa porta aqui,
né, da casa do mosquito, vocês vão se deparar de painéis. Essa estrutura é bem interessante para facilitar a movimentação e isso dá facilidade para a gente trabalhar com diversos produtos aqui. Aqui a gente tem um medidor de umidade e temperatura dentro da saber como é que está essas condições lá internamente. E isso é muito importante porque a área não é refrigerada. Então a gente tem uma situação do real do que a gente vai encontrar com concreto, com madeira, barro e metal. Com essas superfícies. Fêmeas desafiadas, 80 cada uma por superfície. Aqui nós temos mortalidade maior ou igual a 80%, sempre, porque sem essa mortalidade o produto não consegue registro, ele não consegue ser aprovado pelo PIQIL na OMS. E aqui o número de dias. Aqui só um detalhe, que a gente, para barro e para metal, a gente deixou até 180 dias. Depois o pessoal precisou seguir com outros testes e foi interrompido. Concreto e madeira, eles acharam que não ia usando dos painéis, que estava dando 240 dias. César, me diga uma coisa, eu vou fazer o tratamento a cada 180 dias no ponto estratégico ou 240? Nenhum, nem outro. Nós vamos seguir a nota técnica, a recomendação do tratamento nessa aqui de 60 dias. Então, a cada 60 dias, a gente refaz a operação, refaz a aplicação. Um detalhe extremamente importante. César, eu tenho uma sucata lá, que ela fica... Cada 3 meses ela se renova. Ok. Você vai lá e faz a aplicação. Perfeito. César, só que eu tenho outro município que esse mesmo tipo de sucata, ou pneu, o que seja, é tirado a cada 30 dias. Eu trato esse ponto estratégico a cada 60 dias? Não. Porque nós temos um novo ponto estratégico a cada 30 dias. Então, aí a gente precisa desse período de operação. Tá claro? Choveu, a mesma situação. Eu preciso tratá-lo novamente devido ao fato da chuva, né, carrear todo o produto, lavar toda a superfície. E o produto está ali impregnado. Se ele foi lavado, eu preciso repetir a operação. Perfeito? Armazenamento. Né? Como é que é o estado ideal para a gente armazenar o Fluidora Fusion? Não só o Fusion, mas como qualquer outro inseticida. Ele não necessita nenhum tipo de armazenamento especial. Então, sempre vamos armazenar somente na embalagem original, né? Todo o produto. Armazenar em áreas com ventilação e exaustão apropriadas, ou seja, manter ali uma área ventilada, como a gente pode ver lá na casa do mosquito, né? Ele tem uma exaustão, como é na casa da gente, né? A gente não pode deixar todo fechado, sem nenhum tipo de ventilação nem exaustão. Manter os recipientes hermeticamente fechados em local seco e esprejado. Isso aqui nada mais é do que manter o produto em uma embalagem na embalagem original com ventilação e exaustão apropriada. Armazenar em local acessível a pessoa autorizado. Aqui eu saliento essa observação como somente autorizado, né? Em depósito de inseticidas, então, assim como medicamentos afins, necessitam de um controle só de pessoas autorizadas, até mesmo para a gente ter uma gestão adequada do estoque, bem como, se acontecer qualquer acidente, esse pessoal autorizado, qualificado, treinado para fazer manuseio do estoque, ele sabe como contornar uma situação de vazamento que porventura venha acontecer dentro desse depósito, dessa central de armazenamento. Guardar o produto longe da luz solar direta. Aqui, nós sabemos que um dos maiores inimigos de qualquer inseticida é a luz solar direta, né? É a radiação ultravioleta, que ela se degradar.
mas isso não é tão severo, né? Mas é severo quando a gente fala de uma warehouse, quando a gente fala de um armazenamento, de um depósito. Então, aqui, vamos pensar basicamente como 1 litro de leite, uma manteiga, o que seja, que precisa ser refrigerado. Eu trago para a mesa. Aqui em Minas, a gente toma café mais demorado, vai lá 1 hora, 2 horas de café, e depois eu volto com ele para a geladeira, mantê-lo resfriado. Aqui o produto é a mesma coisa, né? Saiu, usou, se sobrou, volta com ele para. Não vamos mantê-lo guardado em outras localidades e tudo mais, principalmente longe da luz solar direta. Manter afastado de fontes de ignição e praticar o manuseio do estoque. Isso aqui nada mais é do que o primeiro que entra é o primeiro que sai. Ou seja, eu tenho lá, vocês fizeram um pedido através do CIES no Ministério, por exemplo, e o Ministério vai mandar para vocês, vamos imaginar, 10 sachês. 5 sachês têm validade, né, tem um lote com validade em fevereiro de 2021 e o outro lote tem validade em dezembro de 21, ok? Então, como é que eu manuseio esse estoque? Eu pego, né, todos esses sachês que vão vencer, coloco ele na frente do depósito. E as pessoas autorizadas aqui para poder fazer essa gestão, né, do estoque, ela vai dar os de fevereiro em relação aos de dezembro de 21. Dessa forma, a gente garante que vai ser utilizado tudo dentro do mesmo prazo de validade. E os de que vencem em dezembro, eu ainda vou poder fazer a utilização. Se eu fizer o contrário, eu possivelmente vou ter produto vencido em meu estoque, a não ser que a gente teria ali uma epidemia, né, uma gestão adequada de estoque. Finalizo aqui deixando o meu muito obrigado, né? Tá aqui meu nome e o nome do Cláudio, né? O meu e-mail também. Só atentem, por gentileza, e depois S, né? Ponto Mollendorf com 2 L's e 2 F's, é meio chatinho de escrever. E vou colocar aqui também no chat, deixar aqui o meu telefone para todos vocês e qualquer dúvida, tiverem. César, no futuro, assim que as coisas voltarem ao normal, né, para 21, a gente poder retomar as viagens, farei uma visita a vocês e se tiver alguma unidade de saúde, né, alguma unidade de vigilância, alguma regional que deseje uma visita para capacitar localmente os agentes, contem com a gente, que a gente está de prontidão para tirar todas as dúvidas que vierem a ter aí no futuro. Que as dúvidas mesmo, de verdade, só vão surgir a partir do momento que a gente estiver com o produto na mão e for para o campo, e aí a gente vai demandar, tá bem? Então, encerro por aqui, passo para a Emanuele e estou aberto a dúvidas, compartilhamento de cases, estou aqui para ouvir vocês daqui para diante. Muito obrigado. Obrigada, César, pela apresentação. Teve algumas pessoas que relataram aqui durante o chat, né, durante a sua apresentação, que não conseguiram ouvir, né? Mas para aqueles que não estavam conseguindo ouvir perfeitamente o som, mais uma vez eu reforço, essa apresentação ela foi gravada, né, a videoconferência está sendo gravada, e nós vamos encaminhar o vídeo para as regionais de saúde, para que as regionais possam, então, disponibilizar os seus municípios, tá? Pessoal, eu abro agora pelo chat, por favor. Peço que, então, coloquem suas dúvidas, os municípios e as regionais, as equipes que estão aqui presentes nesta videoconferência, que escrevam as suas dúvidas para aproveitar essa oportunidade que o César está aqui, né, para a gente poder já sanar um pouco dos questionamentos. César, tem uma dúvida do Marcos Costa. César, então, se precisarmos um treinamento para todos os nossos municípios, isso seria possível? Marcos é o Marcos da 16ª Regional, certo? Ok.
Perfeito. Eu não estou vendo o chat aqui, não sei, eu estou muito familiarizado com o Webex, mas você vai me ajudando aí, Emanuele. Sim, é possível sim, basta fazer essa solicitação para a gente vai organizar dia e horário para fazê-la acontecer. Se não tiverem, né, acesso ao Webex, a gente tem uma ferramenta interna que a gente pode promover, assim como a gente fez no primeiro encontro com a CESA. César, mais uma pergunta, Márcia, nossa agrônoma aqui da divisão de saneamento ambiental, pergunta, considerando a característica da formulação palmolhável provocar desgaste de componentes, qual a vida útil média da ponta de pulverização recomendado para Fludora? Nossa, pergunta excelente. A gente ainda não sabe responder porque o produto está sendo utilizado no Brasil pela primeira vez. Então, eu vou pedir, inclusive, que monitore essa situação para que e nos informe também para que a gente possa compartilhar com outras localidades. Ok. Mas o produto não é corrosivo, tá? Não é um fosforado nem nada. Bom dia, César. Uma pergunta. Nós podemos passar esse produto com a bomba costal motorizada? Ou não há possibilidade? Não, não há possibilidade, não porque é o Fludora Fusion, mas por causa da formulação do Fludora Fusion. Assim como o antigo Bendiocarb, né, o Fican, que também é da Bayer, que vocês usavam, nenhum desses recomendação para se usar em equipamento motorizado, apenas nas costais convencionais. César tem mais algumas perguntas. Qual é o modelo do pulverizador de alavanca recomendado? Tá. Ambos da Guarani, porque são os equipamentos que são certificados pela OMS. Ok. Deixa eu Esses são os testes que a gente faz com esses equipamentos. Município de Arapuã. Olá. Se após a aplicação ainda restar produto no equipamento, o que deve ser feito? Deve voltar com esse restante, né, e praticar a tríplice lavagem na regional, para descarte desse produto. O ideal, como o produto, né, ele tem uma característica, né, uma pegada de sustentabilidade, né, por sachê hidrossolúvel, eu peço, né, a colaboração, a gente vai ter bastante colaboração nesse sentido, principalmente porque isso é dinheiro, né? Tentem verificar a quantidade suficiente para poder fazer a operação no ponto estratégico, para evitar principalmente as sobras de inseticida. César, qual é a vazão do inseticida para a máquina Steel 430? Eu não tenho esse número de cabeça, tendo em vista que a gente só fez os trabalhos com o equipamento da Guarani, que é o equipamento certificado pela OMS até o momento. Novos estudos, né, a gente vai estar conduzindo, principalmente ali, como vocês viram, na residualidade, né, nós vamos testar também outras superfícies daqui para diante. A gente só está esperando a pandemia cessar as atividades para as conduções desses trabalhos. Uhum. Tem uma pergunta também do Paulo, que é coordenador do município de Iracema do Oeste. Eu acho que a pergunta já até foi respondida, mas eu vou fazer novamente para a gente refrescar. Minha pergunta é a seguinte: essa cauda pode ser utilizada por uma bomba motorizada ou somente por bomba manual? Apenas por manual. Jorge Jarenzuk, da Terceira Regional, pergunta: pode ser usado em bomba costal motorizada? Já foi respondido que não, né? Uma pergunta do Lionel Martins: a deltametrina é irritante de pele. Os documentos do Fludora dizem que ele é irritante de pele e você disse que não é irritante. Fiquei confuso. Não, ele não provoca irritação na pele. A Ana Paula Barbosa pergunta: vamos precisar retomar o controle da acetilcolinesterase nos servidores? Com qual frequência?
Não é Não, necessário realizar o monitoramento da acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase ela é monitorada quando se faz a utilização de produto organofosforado, que não é o caso. Os dois princípios ativos que estão presentes na formulação do Fludora não fazem parte desse grupo químico, então não é necessário fazer o monitoramento por acetilcolinesterase. Outra pergunta, esse produto age na forma larvária do mosquito? não, apenas uma adulta. Tem um participante que está com dúvida sobre o intervalo de aplicação. O intervalo de aplicação está na nota técnica do Ministério, que foi encaminhado para todas as regionais de saúde, e acredito que vocês também já tenham nos municípios, é realizar a aplicação a cada 60 dias, a cada intervalo de 60 dias. César, não sei se você quer complementar. Só para ficar mais claro, 60 dias, no caso, a gente tem uma estratégia, todas as estruturas ali, né, mantidas. No caso da gente ter uma substituição total ali do material, é necessário uma nova aplicação para que a gente garanta o controle daquele ponto estratégico. Ok. Tem mais uma dúvida da 10ª regional. Após o uso da cauda, se sobrar na bomba, pode ser guardado ou deverá ser descartado? Quando a gente já respondeu essa também, é voltar para a base, né, realizar a tríplice lavagem e descartar. Ele não pode ser utilizado no dia seguinte. Então, aí, novamente, né, vamos atender ao quesito sustentabilidade, né, e tentar usar o volume muito, muito próximo, né, se não ideal, para aquele ponto ali, evitando desperdício, evitando sobras. César, mais uma pergunta do Marcos. Você disse que a aplicação é de 60 dias. E se caso for feito levantamento no local e encontrado larvas? Assim, faz a aplicação logo em seguida ou aguarda? Não, 60 dias, aí se mantém. Sempre, se esse ponto estratégico não teve movimentação, né, sim, 60 dias. Se teve substituição, tem materiais novos, aí sim é necessário uma nova aplicação. Nesse caso, a gente faz a eliminação das larvas que foram encontradas no local, né? Só reforçar. Bem comentado. Só para não perder aqui. É obrigatório fazer o exame da colinesterase, já foi colocado. Esse produto pode ser usado somente para pontos estratégicos, correto? Só para ficar claro, vocês vão receber aí em breve, ele tem registro para uso intradomicílio, mas essa não é a prática adotada pelo Ministério neste exato momento. Ele está direcionado exclusivamente para os pontos estratégicos, conforme. Me pediram aqui para repetir com relação à acetilcolinesterase. Eu vou falar mais pausadamente. Então, pessoal, assim, a acetilcolinesterase, o monitoramento da acetilcolinesterase, ele é realizado quando a gente faz a utilização de produtos organofosforados. Não é o caso do Fludora. Os dois princípios ativos que fazem parte da formulação do Fludora não são organofosforados. Então, não há necessidade de realizar o monitoramento da acetilcolinesterase, tá? Outra pergunta: como deve ser feito o descarte da sobra do inseticida e qual o local para descarte? Aí o descarte, antes dele ser feito, né, nós precisamos fazer a tríplice lavagem e colocá-lo no tanque de desativação. Então, para cada litro, a gente soma 10 por 3 vezes, inativa, e depois a gente descarta. Ou através da contratação de alguma empresa especializada. Eu só queria aproveitar e perguntar se o Ministério da Saúde, se tem algum representante do Ministério que esteja presente na vídeo, porque eu não consegui identificar.
Oi, Emanuele. Boa tarde. Bom dia. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, Tatiana. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou a Tatiana, eu sou tecnologista, sou servidora lá do Ministério da Saúde e tenho acompanhado juntamente com a Aline, que também está aqui, que eu consegui identificar, toda essa parte de controle territorial. Então, gostaríamos de primeiro parabenizar você, a equipe, todos os participantes por esse evento, né, por esse momento de discussão de uma atividade que estava parada, né? A gente estava sem um produto para realizar as atividades dos pontos estratégicos desde 2018. Então, com essa nova aquisição do Fundora e com a retomada das atividades, eu acho que é essencial esse momento para tirarmos dúvidas, né? Com relação ao produto, com relação às atividades, né? Então, só gostaria de parabenizar e falar que nós temos uma nota, né? Você já citou essa nota, ela traz algumas informações sobre o produto, sobre como aplicar, sobre as atividades específicas de plano estratégico. Como o César falou, essa é uma atividade que para esse produto, agora, a recomendação é somente para plano estratégico. Temos um trabalho de andamento para outros tipos de aplicação, né? Mas a ideia é em formato de pesquisa. Então, por enquanto, a gente vai continuar fazendo uso desse produto especificamente para ponto estratégico. Eu queria fazer algumas perguntas sobre a periodicidade. A única alteração que a gente fez com relação ao trabalho do ponto estratégico foi a frequência de aplicação do produto, né? A vistoria ela continua quinzenal, né? A remoção mecânica, o tratamento focal, ele continua da mesma forma. A única alteração que a gente fez foi a aplicação do produto a cada 2 meses, pensando, né, e aproveitando a alta residualidade que esse produto apresentou, né, dos testes, em laboratório principalmente. Só que a gente vai continuar a... Melhorou o áudio? Tá. Só que a gente vai continuar acompanhando e fazendo testes para realmente verificar essa residualidade e essa efetividade do produto, tá? Então, com relação às atividades, elas continuam a mesma. 15 dias, né, a visita, com a inspeção. Caso encontrem larva, né, fazer a retirada das larvas, se possível, fazer o tratamento com larvicidas e a aplicação a cada 2 meses do produto. Mas eu tenho um ponto estratégico e a rotatividade de materiais é muito alta. Então, essa cabe uma avaliação das equipes sobre o perfil desse ponto estratégico, né? Então, se vocês conseguirem perceber que é um local que a rotatividade de produto ela é menor do que 2 meses, vocês podem se programar para fazer a aplicação, né, com tempo menor. Tá? Vai caber aí a avaliação de cada um desses pontos de acompanhamento. Obrigada, Tatiana. Eu gostaria até de pedir para você, com relação ao descarte, né, do produto, descarte das embalagens, se o Ministério tem algum posicionamento com relação ao descarte, se puder nos esclarecer. Ótimo. Com relação específico aí do produto Fundora, como o César falou, a embalagem primária que está próximo aí do produto, ela vai ser diluída na calda. Então, essa embalagem, né, ela não vai ter retorno. As outras embalagens, elas não têm contato nenhum com o produto. Então, o descarte vai ser um descarte de resíduo comum. Então, a gente não vai ter problemas de logística reversa com relação a esse produto. Tá? Agora, com relação aos demais, né, as embalagens vazias, que aí já é outro processo, nós estamos em discussão no Ministério
não fiquem com esse estoque armazenado. Então, isso já está em andamento aqui no Ministério. Ah, mas especificamente com relação ao Fundora, não vai ter como a gente arremessa, porque não tem material que precisa ser descartado, contaminado, né, com inseticida. Ok, Tatiana, eu acho que algumas pessoas estavam tendo um pouco de dificuldade para ouvir seu áudio, então, vou tentar resumir. O que a Tatiana comentou, né, é que como o produto, a embalagem primária do Fludora, ela dissolve no momento em que você está fazendo a calda, como o próprio César colocou, né, então não há contato com as demais embalagens do produto. Essa embalagem é dissolvida junto com a calda, e as demais embalagens, a embalagem secundária e a terciária, elas não têm contato direto com o produto químico, portanto, segundo a informação da Tatiana, poderiam ser descartadas de forma comum, no descarte comum. Dessa forma, eu acho que a gente consegue vencer o questionamento. Agora, deixa eu ver aonde que eu parei nas perguntas. Agora nós temos aqui. Pode ser aplicado em qualquer horário do dia? Sim, a aplicação ela pode ser realizada a qualquer horário do dia, sim, não tem problema. A recomendação, né, intervenções nos horários de maior acometimento do mosquito, né, na presença do inseto. Então, que se dá ao início da manhã ou ao entardecer. Né? Mas a gente sabe que durante o dia todo, se ele não estiver em atividade, ele está ali repousando. Então, isso também não tem nenhum impedimento de fazer a qualquer hora do dia. Mas a recomendação para a gente ter ali o maior número, né, e garantir como é que eu vou falar, a maior quantidade de insetos, né, é no início do dia ou no entardecer. Ok. Pergunta da Cristiane. Esse sachê pode ser fracionado ou deve ser usado todo o conteúdo do sachê? Como ele é embalagem, né, de dose única, ou carga única por equipamento, nunca fracioná-lo, até porque você vai comprometer muito ali a dosagem, né? Ele não foi feito para ser dividido, ou seja, fracionado, então ele deve ser usado só a 7,5 litros ou 10 litros, dependendo se o equipamento tiver ou não a válvula de fluxo constante. Muito bem. O Paulo perguntou se esse produto pode ser aplicado em residências para controle de triatomíneos. Paulo, este produto não pode ser aplicado para o controle de triatomíneos. Para triatomíneos, a gente utiliza alfa-cipermetrina. Tá? Isso, e só para contribuir, o registro, né, do Fludora no Brasil até o momento é exclusivamente para a Aedes aegypti, tá? Então, se no futuro ele fosse registrado para outros vetores, possivelmente deveríamos fazer também um estudo de dose, né, para fazer as equivalências. Mas nesse momento, exclusivamente, conforme recomendação do Ministério, ponto estratégico, exclusivamente para a Aedes aegypti. Isso é bem importante que fique bem claro. O Fludora é para aplicação em pontos estratégicos para o controle do mosquito Aedes aegypti. Para os triatomíneos, existe a aplicação, daí que é recomendada pelo Ministério, da alfa-cipermetrina. Tá? Só reforçando. A 19ª regional. Pergunta se seria bom fazer uma descontaminação dos equipamentos com álcool para tirar resíduos de outros inseticidas, pelo menos na primeira vez. Pode ser tratado dessa forma, né, se o equipamento teve contato com outro produto ou o produto anterior ele pede. Então, se sim, né, se usou um produto que necessita de
limpeza, né, com álcool, acetona, algo do tipo, um solvente desse tipo, sim, é importantíssimo para a gente não ter contaminação cruzada aí. E, como eu falei, né, o fluorafil gostaria que fosse somado, até por uma questão ambiental e de saúde e segurança dos trabalhadores. Ok, então mais uma pergunta. Mari Lúcia, esse inseticida mata outros insetos tipo abelha? Praticamente todo inseticida, né, ele ataca outros insetos, mata sim, mas ele exclusivamente, né, por isso que a bombas costais, manuais, a gente não vai trabalhar com relacionados justamente para não ter a aplicação espacial. Esse é o maior inimigo, é o maior problema que a gente tem com insetos não alvo, principalmente abelhas. A água da tríplice lavagem pode ser descartada normalmente? Ela vai passar por um tanque de ativação, de desativação, né, até ser feito o descarte. Teve mais uma pessoa que perguntou ainda, que está com dúvida com relação a qual equipamento utilizar. Pediu para a gente repetir, por favor. Tá. São os equipamentos da Guarani, tanto o pulverizador de compressão prévia, né, da Guarani, quanto no segundo cenário, né, o de alavanca, tendo em vista que a nossa de compressão prévia com a válvula de fluxo constante. Eu gostaria só de complementar que, apesar dos testes terem sido feitos com a Guarani, nem todos os locais possuem essa bomba, né? Então, as bombas que vocês já possuem, elas podem sim ser utilizadas para essa mesma atividade, né? Então, o que a gente precisa fazer, antes de começar a utilizar, é fazer a verificação da vazão, fazer a calibração, né, verificar o bico, se está adequado. Então, tudo isso pode ser utilizado, tá? Mas não é uma recomendação do Ministério que utilizemos somente tipos de marca, né, de bomba. Não é isso, tá? O que o César está falando é que os testes foram realizados com essa bomba, né, específica da Guarani. Mas nós temos feito também alguns testes junto com o pessoal de Marília, com outros equipamentos, e temos visto que também pode ser utilizado da mesma forma, desde que seguidas as especificações, né, de utilização, de calibração, né, de limpeza de bico, tá bom? Exatamente. Só para complementar, esses testes, né, que a gente fez primeiramente com os equipamentos da Guarani, são os testes, né, de validação dele no RUPS, na OMS. Então, a gente precisa seguir todo um protocolo, né, de produto e de equipamento dessa operação. Então, por isso a escolha, né, não estamos ação de equipamento, como bem falou a Tatiana, exatamente isso. Se o equipamento tem vazão, se o equipamento está calibrado para aquela função ali, a gente não precisa ter todo esse esmero do que é um registro no órgão internacional, por questões de aceitação mesmo. Como esse, eu não consigo seguir adiante. Obrigada, Tatiana, pela intervenção. Acho que foi muito importante e, mais uma vez, reforçar, né, que a utilização é do equipamento manual, a bomba costal manual, e a gente não vai utilizar a bomba costal motorizada para fazer essa aplicação em pontos estratégicos. Isso tem que ficar bem claro. Mais perguntas aqui. As bombas Hudson serão fornecidas pelo Estado ou os municípios precisam adquirir? Como a Tatiana comentou, quem tem equipamentos, os equipamentos que estão na nota técnica que foi encaminhada do Fudora, tem essas características que estão já descritas na nota técnica, podem utilizar. Peço para que os municípios que não possuem os equipamentos ou têm alguma dificuldade, que, por favor, verifiquem junto aos regionais de saúde e façam a solicitação junto aos regionais de saúde. Lembrando que existem recursos que são repassados pelo próprio Estado, né,
do nosso antigo recurso do VigiaSUS, que também pode ser utilizado para essa compra, mas nós podemos também fazer o encaminhamento das bombas para os municípios. Precisamos só nos organizar aqui com relação às solicitações. Bom dia, Nino Ribas, do município de Londrina. Pergunta: a limpeza precisa ser realizada com álcool isopropílico ou comum? Bom, a limpeza do equipamento, ele não necessita de nenhum tipo de solvente, né? Então, você não precisa usar álcool isopropílico nenhum para poder limpar o equipamento de uso exclusivo do. Entretanto, se essa bomba esteve em contato com outro inseticida que demanda limpeza, daí sim é necessário utilizá-lo. Só aproveitando, Emanuele, a seguinte é a mesma coisa, né? Você diz para lavar com álcool, mas a limpeza não é recomendada apenas com água, sim. A limpeza é só com a água do produto, né? Desejando a mais, pode colocar um detergente. No caso, a gente está indo para o campo, o equipamento às vezes suja, tem outras coisas. Gente, não é necessário nenhum tipo de solvente especial, exceto se o equipamento for compartilhado com inseticida que necessita específica. Então, já foram as duas perguntas de uma só vez, né? A resposta. Deixa eu ver aqui. Borrasópolis sem perguntas. Depois de efetuada a limpeza onde descartar os resíduos, estamos com dúvidas sobre o tanque de desativação. Isso. O tanque de desativação, eu posso até mandar para vocês um documento com relação a tríplice lavagem e tanque de desativação, que vai ficar melhor explicado. Eu não tenho ele aqui de bate-pronto para poder compartilhar com vocês, mas eu posso fazer solicitação ao departamento técnico para enviar para vocês. César, se você puder encaminhar para a gente aqui na coordenação da ambiental aqui do Estado, para a gente poder disponibilizar para as regionais e para os municípios. Esse é sempre o nosso fluxo de comunicação, né? Perfeito. A coordenação do Estado repassa para as regionais de saúde, nós temos 22 regionais do Estado do Paraná, e aí as regionais fazem essa disponibilização dos documentos e das informações para os municípios. E da mesma forma é o fluxo reverso, né? A gente sempre pede para que os municípios entrem em contato com as regionais de saúde, e aqui eu reforço isso, pessoal, entrar em contato sempre quando tiverem dúvidas, que precisarem de mais esclarecimentos, precisarem de alguma demanda específica, que entrem em contato com as suas regionais de saúde, e as regionais de saúde vão encaminhar essas demandas aqui para nós no nível central. Esse fluxo tem que ficar bem estabelecido aí para todos vocês, né? E que seja respeitado o fluxo. Deixa eu ver. Sim, isso é, só para complementar, isso é muito importante, assim como a gente teve aquela primeira conversa, né? E que para essa videoconferência, e sim vocês para com a gente, né? Eu pedi que fizesse o contato com o time do Ministério para que sempre tenha um representante ou ao menos seja convidado para isso. Então, nesse e-mail que eu vou fazer para você, você vai ser copiada e o time do Ministério também, tá? Dessa forma a gente garante a informação, porque essa dúvida, né, essa demanda pode ser lá do Amapá, semana que vem. Daí, se a Tatiana tem essa informação, fica muito mais fácil de compartilhar, né? Ficar penando aí, trocando e-mails desnecessários. Obrigada, César. Eu ia pedir justamente isso, para que você nos encaminhasse também esse material para avaliar, né? Para a gente ver também o que está sendo recomendado, né? E para não distribuir antes da gente conseguir avaliar um pouco, né? Para ver se está de acordo com o que a gente tem, né? Nos manuais, mesmo sendo manuais antigos, né? A gente ainda tem essas recomendações. Então, só para a gente poder avaliar. E aproveitando um pouco, só com relação a uma pergunta que foi feita sobre as abelhas, como o César falou, acho que todo inseticida, né, ele tem essa capacidade de matar os insetos, né? Então, a gente agora adotou 2 produtos que possuem, né, dentre a sua formulação, o neonicotinoide,
Esse neonicotinoide, em concentrações, né, variadas, mas são concentrações até muito pequenas, elas podem sim ter um efeito nas abelhas. Né? Já tem alguns estudos falando sobre isso. Para a aplicação residual, você não tem esse problema, porque você tem ali a aplicação do produto, né, que vai ficar aderido na superfície. Tá? Agora, com relação ao aduticida, nós vamos utilizar, e amanhã acho que nós teremos, né, um momento também para discutir sobre o aduticida, ele também possui essa molécula, só que a concentração que ele é utilizado e é preconizada em saúde pública é muito menor do que a aplicação, por exemplo, na agricultura, que é o grande problema da aplicação desse produto para as abelhas. Outra questão, os horários de aplicação que são recomendados para o bebê são completamente diferentes dos horários de voo, de atividade de voo para abelhas. Né? Então, a gente tem alguns parâmetros, a gente pode discutir um pouco melhor amanhã, mas a gente tem vários parâmetros que nos dão um pouco dessa segurança para se utilizar esse, né, produto que foi preconizado para a saúde pública sem o prejuízo para as colônias de abelha. Pensando que a maior parte dos produtores, né, de abelha estão em áreas rurais, né, urbanas, né, ainda tem isso. Então, além do horário, além da concentração, você tem uma aplicação exclusiva em áreas urbanas. Né? Então, tudo isso acaba evitando ou minimizando esse impacto nas abelhas. Mas, de toda forma, é um assunto que nós já estamos. Nós temos ciência, nós, inclusive, já encomendamos estudos, né, está sendo feita uma revisão sistemática sobre essa utilização e vamos encomendar um estudo para acompanhamento, né, para a gente realmente ter a segurança de que esse produto não tem impacto alérgico nas abelhas. Né? Então, só para poder falar que nós já estamos com isso em andamento, né? Temos ciência, temos acompanhado para que a gente não utilize um produto em saúde pública que tenha um impacto em outros insetos não alvo. Tá bom? Só para poder deixar claro para vocês. Obrigada, Tatiana. Tem uma pergunta do Luiz Cláudio. A regional é somente que cede o Fludora ou o município pode comprar por conta própria? Não, o Ministério da Saúde faz a compra desse produto, encaminha para os estados distribuem para os municípios via regionais de saúde. Então, todas as solicitações do Fludora, né, devem ser feitas pelos municípios via sistema CIES. O município solicita o produto pelo sistema CIES para as regionais de saúde, as regionais fazem a solicitação para a SCALI, e a SCALI vai disponibilizar o produto para os municípios. Não é para ser feita a compra própria pelo município. De novo, César, por favor, eu acho que você vai ter que repetir, né? Mesmo que o município encontre-se em epidemia por dengue e seja encontrado larvas no ponto estratégico, deve-se aguardar os 60 dias para aplicação? Sim, essa é a recomendação do Ministério da Saúde. E só temos um detalhe, né? A gente está falando aqui de inseticidas, né, do produto Fludora Fusion, mas vamos lembrar que o inseticida, né, o recurso inseticida, ele é o último a ser utilizado nos municípios. Vamos sempre lembrar que a parte de educação, remoção de inservíveis, a visita casa a casa, ela é extremamente importante para que a gente não precise ou mitigue bastante. Também o inseticida ele está aí para apoiar todas essas ações. Então, no caso da gente não ter vencido, não ter executado essa tarefa ou o avanço das arboviroses tenha sido maior, mas as pernas conseguem chegar lá, aí sim você vai lançar mão do inseticida. Mas vamos sempre da parte de saúde, vamos sempre relembrar da parte da educação. Isso é muito importante para a contenção dos avanços das arboviroses no país.
Então, só reforçando também essa fala do César, e também vem ao encontro daquilo que a Tatiana do Ministério também comentou, independente da gente estar em epidemia, em movimento epidêmico ou pré-epidêmico, os trabalhos de base, trabalhos de campo de eliminação dos criadouros, eles sempre devem acontecer, né? E reforçando mais uma vez o que o César acabou de comentar, né? O inseticida ele vem como uma complementação, né? No momento em que a gente não consegue mais pelos trabalhos normais, fazer a eliminação dos criadouros e fazer o trabalho adequado. Vamos continuar aqui. Tem mais uma pergunta. No meu município, a Luiene tem a bomba PJH 20 litros. Pergunta se pode ser utilizada esse tipo de bomba, da marca Jacto. Como a Tatiana comentou com vocês, né? Desculpa, César, de cortar. Sim, vocês podem utilizar. O importante é a gente seguir sempre as recomendações com relação à calibração do equipamento, a vazão do equipamento. Todos esses dados já estão lá disponíveis nas notas técnicas, na nota técnica do Fedora, do Ministério já publicou, né? Que vocês têm esse documento com vocês aí. Mas caso vocês tenham dúvidas com relação a algum ponto específico técnico, mecânico dos equipamentos, a equipe aqui do nível central da divisão de doenças transmitidas por vetores, assim como toda a equipe da Scali, está disponível. Vocês podem encaminhar as dúvidas, trocar ideias conosco e a gente vai orientar vocês, caso vocês tenham alguma dúvida com relação à calibração desses equipamentos, a vazão, para poder regular e fazer a utilização da forma correta, né? Lembrando ainda, já aproveitando que a gente está falando dos equipamentos, eu vou reforçar novamente, pessoal. Os equipamentos aqui estão perguntando se pode usar bomba steel UBV costal. Não, né? Vou reforçar mais uma vez. O equipamento motorizado não pode ser utilizado para aplicação do Fudora, né? É somente o equipamento costal mecânico, né? Esse equipamento costal mecânico, ele não é só utilizado dentro dos municípios, pelo controle de endemias dos municípios, para controle da dengue. Esse mesmo equipamento também é utilizado para doença de Chagas, né? É utilizado para para a malária. Então, é um equipamento que vocês já devem ter domínio aí dentro dos municípios de vocês, né? Pode ser adquirido com os recursos do SUS, desde que vocês comprem especificamente o equipamento que atenda essas condições que estão lá na técnica, né? Caso alguém tenha dúvida com relação a isso, a equipe da Scali também está à disposição para poder melhor orientar vocês, né? E nós aqui no estado temos o equipamento para fazer para disponibilizar para os municípios. Peço só que sigam o fluxo, né? Solicitação, município, regional. Peço que sigam o fluxo, município, regional, nível central. Acho que cortou, né, pessoal? Só vou repetir aqui novamente. Com relação aos equipamentos, nós temos os equipamentos costais para disponibilizar para as regionais dos municípios. Peço, então, que vocês façam essa solicitação pelo fluxo. O município solicitando para a Regional de Saúde, a regional aqui vai solicitar para nós aqui da Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores, para que a gente repasse essa solicitação para a Scali. Quando o Wilson está perguntando, quando no novo inseticida? Eu acho que o Wilson está perguntando quando pode pedir o novo inseticida, né? Quando podemos pedir um novo inseticida, Wilson? A Scali já fez uma solicitação ao Ministério da Saúde do novo inseticida Fudora. Nós estamos aguardando o Ministério encaminhar esse produto para o Estado, e assim que ele estiver disponível aqui no Estado, a Scali vai fazer a distribuição para as regionais de saúde, tá? Esse pedido foi colocado quando, Cílio? Quando que a gente fez o pedido? Foi feito o pedido para o Ministério da Saúde na sexta-feira passada, então a gente tem que aguardar agora a tramitação interna do encaminhamento pelo Ministério da Saúde, né? Mas eu acredito que em algumas semanas a gente já tem o produto disponível aqui para o estado do Paraná.
eu acho que agora a gente respondeu todas as perguntas que estavam aqui no chat. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais nenhuma pergunta? Então, pessoal, se no dia a dia, né, a partir agora dessa videoconferência, se vocês ainda tiverem questionamentos, eu peço então que vocês realizem esses questionamentos, façam esses questionamentos para as regionais de saúde, para que as regionais repassem esses questionamentos para nós aqui da divisão de doenças transmitidas por vetores. E por esse fluxo a gente vai tentando responder. O que a gente não conseguir responder, a gente vai buscar a resposta junto ao Ministério da Saúde e também vai contar com a ajuda do César, né, para responder esses questionamentos, tá? Gostaria de agradecer muitíssimo a presença do Ministério, Tatiana, aqui durante a videoconferência. Não sei se você quer fazer alguma colocação final antes da gente finalizar. Sim, novamente, eu só gostaria de agradecer, né, pelo convite e deixar aqui um parabéns de novo a você, André, a toda a equipe, a todos os presentes, por tirar um tempinho para poder discutir essa atividade. Né? A ideia é que a gente retorne com essa atividade com bastante critério, com um olhar bastante específico para os pontos estratégicos. Nós vamos tentar abrir uma discussão um pouco mais ampla sobre quais as outras atividades nós poderíamos fazer, né, nos pontos estratégicos, por exemplo, com relação às carcaças, né, de veículos, a questão dos leilões, né, de destruição, de incineração de materiais, né, toda a parte de trabalho com a defesa civil e com aquelas pessoas, né, que são os acumuladores, né, que a gente sabe que tem um problema grande também, né, de casos de acumuladores serem pontos estratégicos, né? Então, acho que é um trabalho que a gente tem que continuar a discutir, né, e sempre pensar, reforçando mais uma vez, a utilização do inseticida, ela é a última atividade, é o último recurso, né, disponível. Então, tentar seguir todas aquelas outras recomendações de eliminação, detecção, eliminação, né, distribuição, do tratamento orgánico, né, e após todas essas atividades, a gente faz o uso do inseticida de forma muito consciente, de forma racional, seguindo todos os parâmetros que são preconizados. Né? E também deixo aqui toda a equipe do Ministério da Saúde, da Coordenação, né, de Vigilância das Arboviroses, à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Por favor, podem entrar em contato que a gente vai fazer o máximo para poder tirar essas dúvidas, né, e ficar mais próximo de vocês. Tá? Muito obrigada, boa tarde, né, a todos e seguimos à disposição. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Antes de encerrar, chegaram mais algumas perguntinhas aqui. Eu vou só esclarecer, né? Essa nota técnica que eu tenho falado, a nota técnica do Fluidora, já foi enviada para as regionais? Sim, essa nota técnica já foi encaminhada para todas as regionais de saúde, né? Eu vou fazer o seguinte, assim que a gente finalizar a videoconferência, encaminho novamente a nota técnica que traz as informações sobre a utilização do Fluidora para todas as regionais de saúde, e eu peço daí que todas as regionais façam a disponibilização desse documento para os seus municípios, né? Ainda estão perguntando aqui, o município precisa fazer a prestação de contas do quanto foi utilizado do produto? Pergunta do Jorge, da Terceira Regional. Na verdade, toda a utilização do produto ela tem que ser especificada nos boletins de campo, né, que são preenchidos pelos agentes de endemias. Então, tem que constar nesses documentos. Essas informações depois elas são alimentadas também no sistema, no SISPEN-CD, fazem parte de todo o controle normal de vocês, a rotina normal de vocês. Além disso, todo produto deve ser solicitado via sistema também, via CIES. Então, no CIES, a gente tem todo um controle do produto que está sendo solicitado. Então, sempre lembrar desses passos que têm que ser
seguidos, tá, pessoal? Eu acho que de perguntas a gente finalizou aqui. Deixa eu só, lembrei de mais um detalhe. Nós estamos preparando, aqui a equipe da Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores, em conjunto com a SCAL, está preparando um vídeo, né, sobre a utilização do equipamento costal para a aplicação do Fludora. Esse vídeo está sendo produzido em conjunto com a Escola de Saúde do Estado do Paraná. Ele vai fazer parte da capacitação lá do curso de aperfeiçoamento de vigilância em saúde, com ênfase na vigilância ambiental, que acredito que muitos de vocês estejam já fazendo o curso EAD que a gente está disponibilizando, né? Esses vídeos vão fazer parte também do curso e a gente, tendo esses vídeos prontos, que eu acredito que a gente finalize a filmagem essa semana, né, com o Aparecido, que está aqui em Curitiba, a gente vai poder disponibilizar também o vídeo para todas as regionais de saúde. Então, é mais uma ferramenta sobre a utilização do equipamento postal que as regionais vão poder repassar para os municípios para tirar, sanar todas as dúvidas com relação à utilização do equipamento, tá? Gostaria de abrir a palavra agora para o César, para finalizar, né? Bom, só tenho a agradecer por toda a oportunidade, né, de levar um pouco do conhecimento que nós temos para isso. Agradecer na figura da Tatiana aqui, né, representando o Ministério da Saúde, por toda essa parceria, a Emanuele também, por toda essa parceria, e é o que a gente acredita, né? Manejar vetor é seguir aqueles 360 graus de controle vetorial, né? Que é através do conhecimento, promovendo educação, desenvolvendo parcerias para um só som, né? Para a gente estar bastante alinhado com relação a isso, para a gente conseguir eliminar, a gente não vai conseguir, mas minimizar a gente pode. E aqui a gente, na figura de fabricante, através de todo essa comunidade, desenvolver soluções cada dia mais inovadoras, tecnológicas e principalmente sustentáveis. Muito obrigado e fazer uma solicitação, Emanuele, no final que você colher todos os nomes dos participantes, envie-me para que eu envie para você replicar para ele ao treinamento do Fedora Fusion para vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, César. Sim, eu envio sim para você o nome dos participantes, para você fazer o certificado, né? Exatamente. Ok. Aqui falhou, cortou bem na hora que eu estava falando. Então, pessoal, gostaria de, mais uma vez, em nome da Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores, da Coordenadoria de Vigilância Ambiental, agradecer a participação de todos, né? Amanhã nós vamos ter um novo encontro, dando continuidade a essas capacitações online, né? Agradeço a presença de todos vocês, desejo um bom dia de trabalho e até a próxima.